O espaço nunca foi silencioso. Nunca foi vazio. A bordo da nave Voyager, sentia-se cada vibração, cada ruído, cada batida do casco metálico que ecoava como um grito abafado, tentando se fazer ouvir por um universo indiferente. O capitão Dominic Cole sabia disso de forma visceral. Quando a Voyager recebeu a missão para investigar uma anomalia perto do horizonte de eventos de um buraco negro, ninguém imaginava quão profundo ele cairia. A missão era simples, ou deveria ser, estudar a distorção no espaço-tempo, registrar os dados e voltar. Era uma empreitada científica sem riscos aparentes. No entanto, as primeiras semanas a bordo revelaram que a realidade seria muito mais complexa. Dominic, em seus momentos de reflexão, perguntava-se se ainda estava no controle ou se já havia perdido a percepção do tempo e da razão. O que poderia ser mais opressor do que o vácuo do espaço, a luz que nunca chega, o som que inexiste? Ele sentia isso nas extremidades do corpo, nas partes que esqueceram o toque. Seus pensamentos começavam a se desfazer. A cada dia, parecia que o abismo da mente humana se expandia à medida que o horizonte de eventos se aproximava. Era algo que ele sentia com intensidade inexplicável, como se algo se contorcesse no fundo de sua alma. A tripulação, formada por cientistas e engenheiros, estava igualmente imersa naquele vórtice de estranheza. A doutora Marissa Leal, responsável pelos dados astrofísicos, tornava-se cada vez mais inquieta, observando padrões nas ondas de radiação inexplicáveis pela teoria da relatividade. Ela anotava obsessivamente em seu diário: a distorção não é apenas espaço-tempo. É consciência. O horizonte de eventos não se dobra sozinho, somos nós que o moldamos. A ideia de que o espaço-tempo estivesse consciente parecia absurda, mas Dominic não conseguia afastar o pensamento da mente. Quando a Voyager chegou ao horizonte de eventos, algo mudou. As comunicações falharam, interferências surgiram constantemente, e o que parecia radiação transformou-se em uma música estranha, como se o universo cantasse para eles. O mais perturbador era a sensação de que a realidade se desintegrava, como um espelho quebrado refletindo 1000 versões de si. Às vezes, os membros da tripulação, ao se olharem, pareciam diferentes. Seus rostos distorciam, e Dominic duvidava se eram os mesmos que conhecia. Não eram alucinações. Os corpos pareciam moldados por uma lógica alienígena. Em uma noite silenciosa, quando a nave cruzou o limiar da gravidade irreversível, Marissa desapareceu. Não se desmaterializou nem foi sugada para o buraco negro, simplesmente deixou de existir. Sua presença apagou-se, como se nunca tivesse estado a bordo. Mesmo assim, todos se lembravam dela. Sua imagem persistia nos pensamentos, mas nenhum vestígio físico restou. Dominic verificou o diário da doutora Leal. As últimas anotações eram inquietantes. O espaço-tempo não está apenas dobrando. Ele está se lembrando. E eu faço parte disso. As palavras perdiam lógica, mas Dominic sentia, de forma primordial, que ela estava certa. Algo no universo recordava, além da compreensão humana. A nave tornou-se uma prisão, não por limitações físicas, mas pela opressão psicológica. Os engenheiros relatavam falhas inexplicáveis nos sistemas de suporte à vida. A comida deteriorava-se antes de ser consumida, o ar tornava-se denso, e a claustrofobia aumentava. Ninguém entendia o que acontecia. Pior que as falhas técnicas era o que ocorria nas mentes deles. As conversas tornaram-se dispersas, os olhares evitavam-se, e os corredores da nave pareciam expandir-se em labirintos infinitos. Quando reunidos diante das telas que monitoravam o buraco negro, o horizonte de eventos parecia mover-se. Não estava estático. Algo se aproximava, algo que não deveria existir. Não era gravidade ou luz, mas uma força opressora, como um peso invisível sobre os corações. Eles estavam sendo observados. Testados, talvez. Dominic não tinha certeza de nada, exceto da sensação de ser puxado para o centro da escuridão. O buraco negro não estava apenas à frente, estava dentro deles, um reflexo deformado que consumia suas identidades. Certa noite, Dominic viu algo incomum. O horizonte de eventos parecia abrir-se, revelando um portal. Dentro dele, incontáveis naves, cópias da Voyager, perdidas naquele abismo. Cada uma representava uma viagem passada.
Ele não discernia o real do ilusório. Estava em um ciclo infinito, preso à mentira do espaço-tempo, ou o universo tentava entender a si mesmo. Com o tempo, as fissuras nas mentes da tripulação aprofundaram-se. Não eram só lapsos de memória, mas algo mais sinistro. Os corpos pareciam reprogramados por uma força invisível. Os cientistas, antes debatendo teorias, falavam em frases desconexas, misturando paranoia e delírios. Dominique tentava manter a calma, mas sentia um peso na mente. Questionava se seu sofrimento era resultado de sua obsessão em entender o que havia além do horizonte. O buraco negro era um teste? Ou ele próprio criará aquela distorção? Naquela noite, Dominique foi à sala de observação. Queria ver o que mais havia naquela vastidão. O que encontrou foi pior que o buraco negro. O horizonte de eventos não estava apenas lá fora, estava dentro da sala. As paredes dilatavam-se e contraíam-se, como se o espaço fosse engolido. Cada passo afastava-o da realidade, substituindo-a por versões distorcidas de suas memórias. No espelho, viu seu rosto, mas não era ele. Uma versão oca, sem vida. A doutora Leal surgiu. Parecia viva, com um olhar perturbador. Você não entende, não é? Sua voz ecoava de todos os cantos. Nada disso é real. Você está sendo observado. Não só por nós, mas pelo próprio buraco negro. Ele não consome só matéria. Consome mentes. Cria reflexos de si, de todas as suas escolhas, de todos os caminhos possíveis. Dominique tentou falar, mas a boca secou. Quis perguntar o que significava ser observado por um buraco negro, mas as palavras se dissolveram. A sala tremeu, não fisicamente, mas como se o espaço se contorcesse. A realidade desfez-se, e uma dor aguda o derrubou. O chão se desintegrou, corroído por algo além da física conhecida. Os tripulantes surgiram como sombras perdidas no tempo. Uma força não física o prendeu ao chão. Uma voz sussurrou: "Você não pode escapar. Já foram consumidos. Todos." Ele tentou gritar, mas só saiu um murmúrio. A imagem de Marissa reapareceu, marcada pela angústia. Você não foge porque já faz parte disso. O buraco negro não é um lugar. É uma força que conecta tudo. Cada decisão, cada ação, e agora você se reflete nele. A dor aumentou. O espaço se desintegrou, e antes que tudo sumisse, Dominique vislumbrou algo impossível, um rosto familiar. Ele sentiu-se cair, mas não havia chão. Era como se o tempo tivesse sido desmontado e reorganizado aleatoriamente. Suas percepções fragmentaram-se, cada pensamento tornando-se uma memória distorcida, um eco de algo que já aconteceu ou poderia acontecer. Tentou lembrar quem era, mas a identidade fugia como fumaça. O buraco negro não era apenas um objeto cósmico, era uma consciência, uma entidade que via através de todas as mentes, todas as escolhas. Em meio ao caos, ele viu uma imagem, uma versão de si mesmo, mais velha, mais cansada, com olhos que continham séculos de sofrimento. Aquela versão esperava por ele. Sem dizer uma palavra, sorriu. Dominique percebeu, não estava sendo consumido. Estava sendo transformado. O espaço expandiu-se novamente, mas agora era diferente. As paredes da nave não eram sólidas, mas fluidas, como se o tempo fluísse em direção ao desconhecido. Os tripulantes estavam ali, mas não eram os mesmos. Pareciam partes de uma mente coletiva, dividida em infinitas possibilidades. Cada um representava uma escolha feita em outro universo. Dominique compreendeu, não estava preso. Estava livre. Mas a liberdade tinha um preço. Não havia volta. Não havia realidade fixa. Tudo era relativo, tudo possível. O buraco negro não era um fim, mas um começo. Uma passagem além do tempo, da matéria, da própria existência. E Dominique aceitou. Aceitou ser parte do que temeu. Aceitou que sua jornada continuaria em infinitas formas, em infinitos lugares, em infinitos momentos. Assim, o capitão Dominique Colli deixou de ser apenas um homem. Tornou-se uma lenda, um eco na escuridão, uma voz que sussurrava pelas fissuras do espaço-tempo.
Embora seu corpo tenha desaparecido, sua alma permaneceu, flutuando nas profundezas do cosmos, à espera de outra nave, outro capitão, outra missão. Porque o universo nunca foi silencioso, nunca foi vazio. E ele, enfim, entendia isso.